Bom, bom dia a todos. Hoje vamos dar andamento ao nosso grupo de estudos que está tratando agora sobre diagnósticos em psicanálise, estrutura e clínica psicanalítica. Hoje é o sexto encontro e o Charles Elias Lang, professor da UFAL, titular da UFAL, membro analista da POA, membro do Estúdio de Psicanálise aqui de Maceió, é que vai coordenar esse grupo. Hoje ele é o segundo encontro sobre diagnóstico diferencial entre estrutura perversa, estrutura histérica e estrutura obsessiva. Tá? Então, passa a palavra ao Charles. Bom, começar então. Bom dia. A gente está entrando na terceira parte do livro do Joel Dor, sobre as estruturas clínicas. Então, nessa terceira parte, a gente reencontra a questão do método de trabalho do Joel Dor, né? Qual é a grade de leitura dele para abordar a questão das estruturas, né? Então, o método é de pôr em evidência na dialética do desejo e à vista do jogo fálico, o que se pode considerar como pontos de ancoramento, de modo a cernir, a peneirar, filtrar, decantar, separar o grosso do fino, né? Então, é no conjunto dos sintomas, né, no todo dos sintomas, que ele vai fazer um trabalho assim do ponto de vista da dialética do desejo e à vista do jogo fálico, para tentar encontrar o que é o fino ali, o que é o permanente, né? O invariável, que ele chama de a estrutura. E nesse método ele pretende apontar os modos de cristalização em que essa lógica fálica dobra ou curva, segundo um modo fixo e preponderante que se fixa. Então, quando ele vai trabalhar especificamente no caso da histeria, é em torno da problemática do ter que nós vamos encontrar esse ponto de ancoramento, né? Do ter e o seu correlato, o não ter, né? Então, como ele já mostrou nas lições anteriores, né? A gente apresentou aqui nos encontros anteriores, que a passagem do ser, né? O ser, o falo, para o ter, o falo, é um acontecimento geral na dialética edipiana, né? Então, para a psicanálise, o que se trata é de uma dialética, né? No caso, na genética, né, nós não temos uma dialética, né? É algo que, independente da dialética, vai se realizar, né? É um potencial que já está ali e que vai se realizar com ou sem dialética. Agora, no caso da psicanálise, é necessária essa dialética. A estrutura, ela se constitui numa dialética, né? Ela não é algo genético, geneticamente dado, né? Então, na histeria, nós vamos ter um modo estereotipado de se encarregar do jogo constituído por essa problemática do ter, né? Isso é o mais representativo na estrutura histérica, né? O ter, o falo. Nessa passagem do ser para o ter, no Édipo, nós temos a intrusão do pai, né? O que permite separar o ser, o falo, do ter. O falo é a presença do pai nessas três dimensões: dimensão real, simbólica e imaginária, né? Então, vamos lembrar assim que o pai real é esse que está junto à mãe, né? Esse que aparece junto à mãe. O pai simbólico é o pai designado pela palavra da mãe, e o pai imaginário é o pai que é construído pela criança, né? Então, no caso da histeria, o que se manifesta de forma mais espantosa, assim, digamos, no sentido impactante, é o pai imaginário, né?
que ele se manifesta como intervindo, como um pai privador, frustrador, proibidor, né? Então, o pai, ele é reconhecido pela mãe como aquele que lhe faz a lei. O desejo da mãe se revela para a criança como um desejo inserido na dimensão do ter. O desejo da criança é arrancado da dimensão do ser, o falo da mãe, né? Em que ela tudo pode, porque é o desejo da mãe, para o poder, né? Esse deslocamento para o poder na medida do ter. É, né? É, mas não tem. Não é, mas tem, né? Esse jogo, que é inserido pela dimensão da castração, né? Então, o não é somente o falo, porque foi privado do ser o falo. E também não tem a exemplo da mãe, né? Então, é isso que a castração vai colocar, né, como o enigma do desejo, né? É dar o que não se tem para alguém que não é, né? Agora, no caso da histeria, nós vamos ter essa posição em que não se é porque não se tem. Então, você vai colocar em questão por que é que não se tem. Não se tem porque foi privado, foi frustrado, foi proibido por um pai imaginário que supostamente tem, né? O ser o falo é um suposto da mãe que não é e nem tem. Ao reconhecer a palavra do pai como a única suscetível de mobilizar o seu desejo, a mãe dá acesso à função do pai simbólico. A palavra do pai mobiliza o desejo da mãe. Agora, o dispositivo do falo, nessa operação, ele é colocado na dimensão do pai imaginário, né? Então, o falo não está na dimensão simbólica, o falo está na dimensão imaginária. Só se pode ter o falo na condição de ser castrado, o que está em questão na histeria. O jogo histérico vacila nisso e não poupa da rivalidade fálica na qual o histérico se instala, no lugar do pai imaginário. A atribuição fálica ao pai imaginário e exigência de que o pai dê provas. O pai imaginário teria o falo porque é não castrado, mas teria. Para o histérico, o falo continua sendo o objeto desejado pela mãe, e não só apenas o objeto de que o pai pode privá-la. Então, há essa oscilação. De um lado, o pai tem de direito o falo, e é por essa razão que a mãe o deseja junto a ele. Ou, por outro lado, o pai só tem por dele privar a mãe. A segunda opção alimenta a colocação à prova constante mantida pelo histérico em relação à atribuição fálica. Eles, né, o pai, ou eles, né, sempre essa fantasia que vai se deslocando no decorrer da vida, eles nos roubaram algo, né, que de direito era nosso, né? Nós tínhamos e isso nos foi roubado. Então, essa reivindicação reiterada, né, de algo que supostamente teria sido roubado. Então, busca de reparação, uma reivindicação que busca uma reparação permanente, concernente ao fato de que a mãe também o tinha ou mesmo tem direito a ele. Ou, o que poderia ser mais consequente? Aceitar que o pai seja o único depositário legal do falo e enganjar para com ele a maneira de não tê-lo. Então, esse traço assim da estrutura histérica, da ambiguidade e da ambivalência que aparece na fala dela, né? Ou dele. O Feodor tem esse cuidado, né? Ele não fala a histérica ou o histérico, mas ele fala a mulher histérica e o homem histérico. Então, vai aparecer muito na fala, tanto do homem como da mulher histérica, essa denúncia de uma ambiguidade, de uma ambivalência na fala dos pais
né? Tanto do pai como da mãe do sujeito. Então, ambiguidade e ambivalência quanto à inserção ou à inscrição exata da atribuição fálica, né? Que é aquilo que aparece fenomenologicamente, né? Quando a criança pergunta, né, para a mãe se ela pode fazer alguma coisa, e a mãe assim vai e pergunta para o teu pai, né? Então, aí tem o que é a atribuição fálica, né? A mãe só vá e pergunte para o teu pai, quer dizer, o teu pai pode te autorizar ou desautorizar, é ele que supostamente teria o falo imaginário, né? Para o histérico, esse pai tem o falo imaginário, ele pode autorizar ou desautorizar porque ele roubou algo da mãe ou do filho, né? Só é isso que eu autorizo. Então, esse ressentimento, né? Então, vai e pergunte para o seu pai. E daí a criança vai e pergunta para o pai, e o pai diz assim, não, vai e pergunta para sua mãe, né? Devolve para a mãe. Então, essa ambiguidade, ninguém, no final das contas, decide, né? Ou a criança, ela vai e pergunta para alguém que ela sabe que vai autorizar, vai dizer sim, né? Então, se ela pergunta para a mãe e a mãe diz não, ela vai e pergunta para o pai e o pai diz sim. Então, a partir daí, ela sempre começa a perguntar para o pai. Então, não está em jogo quem tem autoridade ou não, quem não tem autoridade, né? Está em jogo que a criança faz, se atribui a si mesma o poder de decidir e escolher quem vai portar essa palavra, que a decisão já é dela. Então, essa ambiguidade. O que, em contrapartida, dá para nós, esse eco, assim, como é importante a palavra ser exata, né? Se disser, vá perguntar para o seu pai, o que o seu pai decidiu, é a decisão, né? Mas essa ambivalência é o pai diz não e a criança volta para a mãe e a mãe diz, teu pai disse não, mas eu digo sim. Quer dizer, há uma rivalidade em torno da questão fálica entre o pai e a mãe, né? Quem é que manda mais? Quem é que pode mais? Quem é que autoriza e desautoriza, né? Ah, então, o que falta, assim, digamos, é um ponto de basta, né? Um ponto de estofo, algo que cesse a demanda, né? Pode ou não pode, sim ou não. Às vezes fica ecoando, 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 né? Então, a falta de um ponto de basta é que alguém assuma o preço de dizer não, né? Ou que alguém assuma a responsabilidade de dizer sim. Eu disse sim, agora eu banco as consequências, né? Mas daí fica aquele jogo de empurra, empurra, né? Ah, então, isso o Thor vai mostrar são fatos, né, de situações que são favoráveis à organização de processos histéricos, né? Então, a reivindicação do ter seria o traço mais notável da histeria, né? De ter o falo imaginado. Apropriar-se do atributo fálico de que o sujeito se estima injustamente desprovido. Então, a histérica feminina, para fazer isso, né, apropriar-se do atributo fálico que qual ela foi justamente desprovida, ela faz isso bancando o homem, né? Bancando o homem, ocupando o lugar de homem. E o histérico masculino é nas formas reiteradas de dar prova de virilidade, né? Mostrar que de todas as formas que ele é homem, ele é viril, né? Se ele tem que dar provas disso, é que há uma desconfiança que talvez ele não seja, né? Então, a adesão ao fantasma mobilizado pela posse suposta do falo. É a confissão implícita de que o sujeito não o poderia ter. Ah, o Dor vai dizer o seguinte, que na literatura psicanalítica, no geral, né, a histeria ela aparece assim como tendo uma inclinação favorável a sintomas de conversão ou a formação de sintomas fóbicos que são frequentemente conjugados com estados de angústia, né? Assim, na descrição, que seria as três formas de histeria, né? Histeria de conversão, histeria de angústia ou histeria fóbica e as histerias traumáticas, né? Então,
Os sinais clínicos, no entanto, eles são insuficientes para a determinação rigorosa do diagnóstico. São informações provisórias que podem ou devem ser fortalecidas pelo balizamento dos traços ou de traços estruturais. A semiologia padrão do quadro clínico histérico, ela somente tem um valor nosográfico, de enquadrar, mas o valor clínico é quase nulo, né? Então, a semiologia padrão, ela vai pensar as coisas em torno da conversão, em torno da angústia ou em torno do trauma para situar, né? Mas agora, como lidar com isso? Como operacionalizar isso, né? Então, o, o Dor vai introduzir o caminho da clínica através dos 3 tipos de economia do desejo que mantêm-se fundamentalmente idênticos às formas nosográficas ou nosológicas da histeria. E essa identidade, ela é balizada segundo índices mais profundos, né? Que são os traços estruturais. Tanto faz se o paciente privilegia a conversão somática ou o paciente se engaje em sintomas de conversão ou fóbicos, né? Ou sintomas de angústia. Tanto faz, né? Vai dizer que vão haver constantes que vão permanecer nessas formas de economia do desejo. Então, a intervenção terapêutica, ela somente terá eficácia se ela conseguir desmobilizar a economia do desejo em jogo nesses quadros, né? O que implica que tem que buscar ou levar a questão para além das manifestações periféricas ou dos sintomas, né? Então, é aquela regra, né? Falar dos sintomas só aumenta a resistência ou gera resistência. A análise não pode ficar nos sintomas, ou esbater sintomas, ou resolver sintomas, né? Essa é geralmente a armadilha que o clínico cai, né? Ele se mantém nessa dimensão e perde de vista a estrutura, né? Então, é importante essa diferença que ele, de novo, insiste aqui, né? O que é da ordem da estrutura e o que é da ordem das manifestações periféricas ou dos sintomas. Então, os sintomas eles podem percorrer diversas estruturas e ter uma lógica completamente diferente, né? Se a gente compreender a estrutura. Agora, se a gente não compreende a estrutura, a gente se perde nos sintomas. Então, a intervenção ela sempre tem que estar ao nível da estrutura, de desmobilizar a economia neurótica do desejo, né? E não ficar ao nível da resistência sintomática. E considerar que a expressão sintomática histérica ela está igualmente presente em outras organizações estruturais. Então, uma vigilância constante na clínica, né, na decodificação dos traços de estrutura em detrimento do despistamento dos sintomas. Não perder de vista os traços estruturais para não se perder nos sintomas, né, que é o que a gente observa muitas vezes assim, nos relatos clínicos, né, supervisão ou apresentação de casos, né, o quanto os sintomas conduzem para uma direção que só está equivocada, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, né? Primeira vez que a gente ouve isso, nos choca, né? Quando se fala em delírios nos obsessivos ou em alucinações nos histéricos, né? E, em geral, delírios e alucinações são sintomas psicóticos, né? Então, está alucinando, está delirando, é uma psicose. Agora, quando a gente fala em estrutura, a gente pode entender que esse delírio não é um delírio psicótico, mas é um delírio produzido na neurose obsessiva. O histérico também pode alucinar. Agora, o que vai diferenciar aí é a posição do sujeito em relação ao que ele relata estar vendo ou a posição do sujeito
em relação a que ele está pensando, né? É diferente na psicose, é diferente na neurose obsessiva, na neurose histérica. Então, quando ele vai focar a estrutura histérica, ele vai dizer assim, um dos primeiros traços estruturais é a alienação subjetiva dos histéricos em relação ao desejo do outro. Essa palavra alienação é uma palavra importante, né? Porque o primeiro sentido assim é de você. Vamos pegar um exemplo, né? Alguém que compra um carro no consórcio, né? Um carro financiado, né? Então lá no documento o carro está alienado, né? Quer dizer, o carro, você lava o carro, você abastece o carro, você dirige o carro, você paga o seguro do carro, mas o carro não é seu, né? O carro é da financeira, porque ele está alienado. Ele só vai ser seu quando você pagar ele completamente, mas até pagar completamente. Então, isso é um sentido de alienação, né? Você ter algo que você cuida com maior cuidado, maior carinho, mas esse algo não lhe pertence, é do outro, né? Então, essa alienação subjetiva dos histéricos em relação ao desejo do outro, né? O que vai se manifestar assim, de uma forma de sujeito de desconexão de si mesmo, né? O sujeito não está conectado consigo mesmo. Sua própria subjetividade é uma coisa que ele vive como se fosse de outro, né? Uma desconexão de si mesmo, uma desconexão dos outros. Ele está, mas não participa, né? Ou está, mas não está. É uma forma de alienação. Outra forma dessa alienação é o estranhamento ou um isolamento emocional, um desengajamento, um afastamento, né? Quer dizer, o que é da ordem do afeto, ele não se encontra ali, né? Quer dizer, é aquele choro, é chorar sem chorar, é rir sem rir, é sofrer sem sofrer. Esse estranhamento. E a sensação de que as coisas no quais ele está envolvido, aquilo não lhe diz respeito. Esse é um traço característico da histeria, né? Então, o epicentro da, da, dessa estrutura, né, está em torno da problemática do ter. O desejo histérico está em torno disso, né? Quer dizer, é algo que se tem, não se tem, é algo que não se tem e se tem, né? Só que quando se tem, o que coloca só como questão é o não ter, é o não ter. E quando não se tem, o que se coloca como questão é o ter. Quer dizer, o sujeito nunca se encontra na questão, né? Então esse é o centro, né? Ele nunca se encontra, mas no que ele não se encontra? Na questão do ser. Deslocada para o ter, intervém o pai, só que isso não coloca o falo como algo a ser procurado no imaginário, mas o falo ficou ali no meio termo, no imaginário, né? E a vivência do sujeito é que algo lhe foi privado, que não deveria ter sido privado. Então vai ficar discutir essa questão de quem tem e quem não tem, né? E sempre essa reivindicação de que quem tem não deveria ter e quem não tem deveria ter, né? Então, em psicanálise, a gente está trabalhando isso do ponto de vista do sujeito, né? Mas a gente vê como tem agências, instâncias sociais que trabalham essa mesma lógica e como isso captura os sujeitos histéricos, né? Quer dizer, essas vítimas, a vitimização, né? Ah, quem tem, tem porque roubou de alguém, né? E quem não tem, não tem porque isso lhe foi roubado. Então, esses que não têm deveriam ter, e esses que têm deveriam não ter. Então, se passa a vida inteira em torno disso, como fazer os que não têm serem injustiçados e como fazer esses que têm perderem o que têm e darem para os que não têm, né? Então, as diferentes causas que são sempre inventadas a cada ano, a cada década, a cada século, né, que vão enganjando os sujeitos nisso, né? Então,
Que é o que o Lacan vai dizer assim, bom, é o caminho da militância. A histeria são os militantes do ter, né? O Dor faz essa diferença, né? Os obsessivos são os nostálgicos do ser e os histéricos são os militantes do ter e do não ter. Então, com a militância histérica, ela é enganjada em militâncias sociais, né? Em torno da questão do ter e não ter. Então, o objeto edipiano, o falo, é aquilo de que o sujeito histérico se sente injustamente privado. Ele não pode delegar a questão do seu desejo a não ser aquele que é suposto tê-lo. O histérico somente interroga a dinâmica de seu desejo junto ao outro, que é suposto ter a resposta ao enigma da origem e dos processos do desejo em questão. Então, essa questão histérica, né? Me diga o que fazer. Me diga o que fazer. O outro serve de suporte privilegiado aos mecanismos identificatórios. A identificação histérica, seja ela masculina ou feminina, tem sua origem nesta alienação. Outro ponto. O enigma do desejo, né? Que é dar o que não se tem a quem não é uma questão que o histérico tem uma forma de lidar com ela, né? Esse enigma. Como desejar, que a frase é essa, né? Dar o que não se tem a alguém que não é, né? Quer dizer, ninguém é o falo e ninguém tem o falo, né? Se alguém é ou tem, isso está no campo do imaginário, certo? Mas a questão do histérico diante desse enigma é como desejar quando se está privado daquilo a que se tem direito. Como desejar quando se está privado daquilo a que se tem direito. O histérico não pode desejar porque ele se encontraria privado daquilo que lhe daria o direito de desejar, privado daquilo a que tem direito. Então, por isso essa reivindicação, né? Eu só posso desejar depois que me devolverem isso que me tiraram. Enquanto não me devolverem isso que me tiraram, eu não estou autorizado a desejar. Quando o desejo é justamente o desejo disso que falta. Você deseja porque algo lhe falta. Você não deseja porque você tem ou não tem direito. Certo? Então o Esther coloca essa coisa na questão. Tem uns que têm mais direito a desejar do que outros. Então, esses que têm mais direito têm mais do falo que eles roubaram do que nós histéricos que não temos o falo que nos foi roubado e isso não nos autoriza a desejar. Então ele fica nessa reivindicação do falo para poder desejar. Nessa queixa de que não tem o falo e que alguém tem. E por isso que esse que deseja só deseja porque tem o falo, né? O sujeito desejante é suposto pelo histérico como tendo direito ou privilégios. Esse é o termo que o Dor utiliza mesmo, né? A questão dos privilégios. E tem sujeitos que têm mais privilégios que outros, por isso que nós temos que tirar os privilégios deles, ou denunciar os privilégios deles. Esses privilegiados, eles roubaram isso dos outros. Então, o sujeito que, mesmo não tendo o falo, deseja, ele fascina o histérico, porque ele aparece como um sujeito transgressivo. Como que alguém que não tem, deseja, né? Que isso o histérico não entende. Como é que pode, né? Então, esse sujeito que não tendo, mesmo não tendo falo, ele convoca a identificação. Convoca o histérico à identificação. Ele se identifica, pois aparece-lhe como um modelo. Essa identificação é um artifício neurótico, uma cegueira que em nada contribui para a solução esperada. É isso que falando assim,
como o histérico se enganja em militâncias, né? Militâncias ao redor de discursos ou de sujeitos, né? Que convocam a desejar sem ter direito, né? Como isso é revolucionário. Os despossuídos quererem votar. Só pode votar quem tem posses, né? Agora, olha a revolução, né? Basta você ser alfabetizado, você pode votar. Que coisa revolucionária. Isso convoca a histeria, né? Porque coloca essa dimensão que é possível desejar sem ser ou sem ter, né? Que para o histérico é impossível. Então, o histérico seria aquele que admira tudo aquilo que foge ao sistema. Se foge ao sistema, e se encontra despossuído de direitos. Então, essa identificação com esses que foram proscritos do sistema e que assim mesmo desejam. Ah, e essa forma de fascínio é uma forma de desconhecer ou de ocultar o passo a dar. Que falta assim, para o histérico dar esse passo, que é aceitar desde logo, desde partida, que não ter o falo pode, assim mesmo, permitir os meios posteriores para a sua posse. Esse passo a dar. Aceitar não ter o falo é potencialmente poder identificar-se com aquela que não tem, a mãe, mas que o deseja junto àquele que é suposto tê-lo. Vamos ver assim, há algo na histeria também de uma censura, de uma crítica em Tava para todo mundo? Acho que sim. Travou. uma Tá identificação, uma identificação a partir do modelo, tá? Aquele que deseja sem ser e sem ter, ou uma identificação com daquela ou daquele que não tem e se dedica a reivindicá-lo. Então, a identificação com aqueles que não têm e que dedicam a vida a reivindicar, né? Que é a identificação militante ou a identificação de solidariedade. Esses são os termos que o Dodd utiliza, né? Identificação histérica de militância ou de solidariedade. Esses processos identificatórios, né, atestam a alienação subjetiva do histérico em sua relação com o desejo do outro, especialmente sob a forma de sujeição do desejo ao que se pode supor que seja o do outro. Aqui entram todas as indústrias de sugestão e do excesso de imaginário que potencializam essa submissão. Então, como os Richard, histéricos... Opa, só um diga. comentário que eu fiquei pensando em relação a isso. E como isso pode, né, aparecer na clínica, na transferência, assim, né? A transferência, às vezes, do histérico passar muito rápido de um lugar de fascínio ou até idolatria, né, com o analista, para uma grande decepção ou uma grande raiva, né? E de como às vezes a gente, quando recebe alguém novo, né, assim, consultório, às vezes chega falando isso, né, do tipo, eu passei com um outro analista, ou psicólogo, ou Uhum. médico até, qualquer figura que esteja nesse lugar de quem tem o falo, né? E que inicialmente era ótimo, maravilhoso, eu adorava, e aí fez tal coisa, uma grande decepção, né? Uma grande revolta, né? E como aquilo está se transferindo naturalmente para esse novo pedido, né? De análise ou de atendimento, e o cuidado, né? Que se deve ter, porque eu acho que esse aspecto da sedução histérica aparece muito, às vezes, nesse início, né?
Do tipo, eu me Sim, decepcionei muito com o outro e agora com você, né? E esse cuidado mesmo, porque para passar para uma transferência negativa ou um grande ódio ou decepção também é muito rápido, né? De um para outro. sim. Importante lembrar isso, né? Adiante, a gente vai chegar numa outra coisa que ele aponta assim com relação à transferência do histérico na análise, que também a gente tem que prestar atenção, mas a gente vai chegar nisso também, né? Mas o importante é apontar isso, né? Da, da- essa atribuição que o sujeito histérico faz ao analista, né? Ele atribui algo ao analista e na fala do analista algo lhe é devolvido, uma atribuição lhe é devolvida na qual o sujeito não se reconhece, né? Que daí surge a transferência negativa. Bom, vamos continuar um pouquinho mais aqui, né? Então, essa questão assim do excesso de imaginário, né? Que hoje assim a, a, o diagnóstico de histeria ele digamos assim está fora de moda, né? Se diagnostica mais, não se fala mais de histeria. Pegar os manuais de diagnóstico não tem mais esse diagnóstico, né? Esses diagnósticos desapareceram. E alguns vão dizer assim, bom, que a histeria desapareceu. Não, não é que a histeria desapareceu. Ela está em outras formas, ela está sendo nomeada ou reconhecida de outras formas completamente equivocadas em relação à estrutura. Não é? Então, um ponto importante assim, e também nós estamos na época de uma sociedade de massas, né? De muito imaginário, de um excesso de imaginário, né? Um excesso de filmes, vídeos, cores, sons, e isso é uma coisa que convoca muito a histeria, né? Como indústrias de sugestão, né? Indústrias de manter na alienação, né? Ah, então, ele vai de novo assim é, marcar, né, essas palavras que estão junto ao campo da histeria, né? Palavras como influência e sugestão. O histérico ah, é atravessado por isso, né? Então, a influência e a sugestão para operarem é preciso que o outro que sugere tenha sido investido de imediato em um lugar privilegiado. O histérico precisa reconhecer em si meios de poder responder ao que ele acredita que este outro espera dele. Acho que isso que a Juliana apontou, né? O histérico, para ter a palavra do outro, para ter alguma influência no histérico, esse outro tem que ser colocado num lugar privilegiado, né? Então, no caso dessa transferência analítica, o analista já está colocado de antemão nesse lugar privilegiado, né? Então, se a gente pegar Freud, o modelo da psicanálise mais conhecido é o modelo da psicanálise da histeria, né? Que o sujeito ele já supõe, já coloca o analista no lugar privilegiado e que o analista pode ter alguma influência sobre ele. Mas para que o analista tenha uma influência sobre ele tem que colocar o analista numa posição a qual ele, o sujeito histérico, possa responder com suficiência, né? Então, alguma coisa que o analista diga que situe o paciente ou o suposto paciente numa posição em que ele acha que ele não pode responder, surge a transferência negativa. Eu tenho que supor que ele pode responder à altura desse que ele constituiu nesse lugar privilegiado. Então, o histérico precisa reconhecer em si meios de poder responder ao que ele acredita que este outro espera dele. Este outro, colocado na posição de senhor, né, ele é instituído como tal pelo histérico, né? O senhor que é suposto saber aquilo que o histérico se esforça por desconhecer. Isso diz respeito à questão do desejo, né? Como é que alguém que não tem
pode oferecer algo para alguém que não é. Então, ah, essa questão, né, da instituição do senhor que sabe aquilo que o histérico insiste em desconhecer, né, é uma questão que atravessa também muitas coisas que a gente chama assim de relacionamentos tóxicos, né? Está presente nesses grupos de amor exigente, mulheres que amam demais, né? E tem que se reunir em torno de uma cegueira, de um não querer saber, né? Do que implica, do que implicou elas com um homem que se tornou tóxico e elas têm que se reunir para falar disso que elas não querem saber, que concerne a elas também, né? Não é algo unilateral, né? Mas que é uma dialética, que ela se constituiu uma dialética, né? E às vezes o que mantém o grupo é justamente essa cegueira a esse ponto, né? Esse ponto tem que ficar no escuro, porque se esse ponto for revelado, o sujeito não consegue responder a ele e abandona o grupo. Tá? Então, o histérico, essa é uma frase de Lacan, né? O histérico tem necessidade de um senhor sobre o qual ele, o histérico, possa reinar. Uma lógica estranha, um senhor sobre o qual ele possa reinar. O problema é que esse senhor não apresenta alguma aptidão ao exercício do domínio. Ele não domina. Se o outro responde a alguns atributos que o histérico lhe atribui fantasmaticamente, ele de imediato se torna o eleito, diante do qual o histérico vai poder desenvolver a cegueira própria aos impasses do seu desejo. O histérico encena, de preferência, como defensor incondicional das ideias, das convicções, das opções do outro. Não de si, do outro. Então, coloca-se ao serviço do outro. Regozija-se com o prestígio que o outro é suposto disto receber. Então, ele vai falar assim de um certo caráter sacrificial na histeria. É um sacrifício. Né? Olha as coisas que eu faço por você. Né? E esse caráter sacrificial, ele tem sempre essa encenação, né? Uma cena onde isso é dado a ver. Mostrar-se a si mesmo através do outro. Abdicar de algo do seu próprio desejo em favor do outro. Então, ele vai falar assim, disse, agradar e preencher o que ele imagina ser o prazer do outro, através de uma cruzada de abnegação sacrificial. Então, essa função de missionário ou de militante por uma causa que o histérico assume. Então, ele vai lembrar assim que não é à toa, né, que uma das primeiras pacientes de Freud, a Ana O, ela se tornou uma das madrinhas, né, do célebre corpo das assistentes sociais. Né? Então, essa coisa assim de fazer tudo pelo outro, né? Ser tudo para o outro que precisa, né? Os necessitados. Então, abrir mão da própria vida, do próprio desejo, para se dedicar à vida e o desejo do outro, causa do outro, né? O que muitas vezes aparece como uma grande virtude cristã. Né? Então, a dimensão do ter subentende de maneira permanente a economia histérica do desejo. No confronto com a falta do ter, o histérico vai privilegiar sua identificação com o ser. Eu não tenho, mas eu sou. O que mais importa é ser do que ter, né? Tem muita gente que tem, mas não é nada. E tem gente que não tem nada, mas é tudo. Né? Então, essa identificação. Né? Nós que não temos,
mas nós somos, né? Então, que isso também está presente na psicologia, ou pode estar presente até na psicanálise, né? Eu não tenho, mas eu sou. Eu me dedico à minha subjetividade, né? Eu não corro atrás de bens materiais. O que mais importante é a subjetividade do que a objetividade, né? Quando a psicanálise, a questão não é nem ser nem ter, né? Porque o enigma do desejo é isso, dar o que não se tem para alguém que não é. Agora, a histérica é alguém que é, ela se identifica com aquilo que é, porque ela não tem, né? Porque ela só pode ter se ela for antes, né? Então, essa identificação é um traço de estrutura da histeria, né? Não é, ela não é, mas ela se identifica com o ser. Ela não é, mas ela se identifica com o ser. E é uma queixa arcaica, uma reivindicação de amor concernente à mãe. O histérico não foi amado o bastante pelo outro, pela mãe. Ele não foi amado bastante. É porque ele não foi amado o bastante que ele não tem o falo. Porque se ele tivesse sido amado o suficiente, ele teria o falo. Então a falta para o histérico não é um fato de estrutura. É um acidente que ocorreu que precisa ser reparado, né? Então essas queixas que a gente ouve assim são a forma de sintoma de baixa autoestima, né? O sujeito tem uma baixa autoestima. Se ele tiver uma alta autoestima, ele vai poder desejar e ser feliz. Mas como ele tem uma baixa, que o fundo é isso assim, é uma queixa de não ter sido ou de não ser amado o suficiente, não ter tido o amor o suficiente. Isso eu falo. Porque se eu tivesse sido amado o suficiente, eu poderia desejar, teria tudo, né? Então, uma frustração. O histérico na posição de um objeto desvalorizado e incompleto. Ele poderia ter sido valorizado, ele poderia ter sido completo, mas não foi amado o suficiente. Certo? A mãe não o amou ou a amou o suficiente para que o histérico fosse o objeto completo, idealizado. O falo. Sim, acho que aqui aparece uma bela definição do que ele entende como falo, né? O objeto completo, idealizado, ou falo. Então, por não ter sido amado o suficiente, ele é um objeto incompleto, longe de ser o ideal, e ele vai buscar ideais com os quais se identificar para se tornar um objeto completo, para ser, né? E somente quando ele for, ele vai poder desejar. Então, o que caracteriza o histérico é essa relação desvalorizada como objeto do desejo da mãe. O que vai produzir uma identidade histérica, que é uma identidade insatisfatória, frágil, parcial, sempre em relação a um ideal. Uma identidade plena e realizada. Então, quando a gente fala em baixa autoestima, essa baixa autoestima ela sempre vai aparecer em relação ao ou a um ideal de identidade, né? Não estou à altura desse ideal de identidade. Então, essa propensão na histeria a tornar-se o objeto ideal do outro, que o histérico supõe jamais ter sido, né? O histérico persegue, ordenado por essa identificação com o objeto ideal do desejo do outro, a serviço da identificação fálica. Então, a afinidade da histeria com todas as cenas em que essa identificação possa ser encenada. Trata-se, portanto, de um narcisismo fálico. Narcisismo fálico, né? Identificação, um ideal com o falo. E aí, o narcisismo fálico é o limiar, o limite, a borda de se defrontar com uma diferença do sexo. Aí está outra questão.
né? Que para o Freud, quando ele vai fazer a análise da Dora, né? São duas análises, né? A primeira na redação, ou nas diferentes redações que ele vai fazendo do caso, e a por redação que ele vai fazer 25 anos depois, e vai compreender o caso completamente diferente, né? Que vê que o que está em questão ali é que o histérico não é homossexual, não é bissexual, não é heterossexual, né? Mas que o histérico desconhece a diferença dos sexos, né? Não, essa pergunta, né? O que é ser uma mulher, né? Que é a pergunta que a Dora tem, né? Então, ela vai ter que, ela vai precisar se identificar com uma mulher para saber o que é, o que é uma mulher que ela não é, né? Para saber o que é uma mulher, ela tem que se identificar com uma mulher, né? Porque ela não sabe, não é? Ou o que é um homem, certo? Então, a questão da diferença dos sexos, ela frustra a questão do ter. A diferença dos sexos é o encontro inevitável com a falta. Falta algo, né? Então se supõe que para os meninos não falta algo e se supõe que algo falta às meninas, né? Que essa descoberta no campo do imaginário, não no campo simbólico, né? No campo do imaginário, que uns têm e outros não têm, né? E que isso funciona até hoje, né? Quando a gente vai preencher o documento ali, pergunta qual é o sexo. A pergunta é o que é que você tem no meio das pernas, ou o que você não tem no meio das pernas, né? Que é uma resposta infantil. Se dá uma resposta infantil, homem é quem tem pênis e mulher é quem não tem pênis, porque isso está colocado, a falta está colocada no campo do imaginário. Depois isso vai se reordenando, né? Então, o que é homem, o que é mulher, os diferentes campos, né? São campos diferentes colocados pelo simbólico, né? Ah, então, esse encontro com o inevitável encontro com a falta, ele é frustrado, ele é contornado, né? E isso é sempre posto em cena, né? No dado a ver. Se oferecer ao olhar do outro como encarnando o objeto ideal do seu desejo. Quer dizer, o que o outro deseja? Não é que posição sexual eu ocupo, né? Mas o que é que o outro deseja, que posição o outro quer que eu ocupe, né? Então, aparecer pelo corpo ou pela palavra como um objeto fascinante, um objeto que fascina o outro. Fortalecer a identificação imaginária com o falo, mais do que desejar o outro. Então, essa oscilação entre o seduzir e o brilhar, né? A sedução é colocada a serviço do falo mais do que a serviço do desejo. Fazer o outro desejar esse objeto fascinante que se dá a ver como o objeto que poderia preencher sua falta e deixar o outro em suspenso. Enquanto o outro corre atrás do objeto, né, idealizado, fálico, brilhante, o histérico pode manter o fantasma de sua identificação fálica. Agora, quando o outro para de correr atrás, essa queda, né? Então, a dimensão do ter, na qual o histérico se encontra mergulhado, né, sempre vai ter no horizonte o não ter ou o ser suposto ter, né? Então, ele vai encaminhar isso, né, do não ter, do ser suposto ter, vai trabalhar isso, como isso opera no campo do masculino e como isso opera no campo do feminino, né? Como isso aparece no problema do histérico na sua relação com o sexo, né? Então, a gente vai trabalhar aqui, hoje a gente vai trabalhar um pouco mais, né, até o final, a mulher histérica e sua relação com o sexo, e no encontro que vem a gente vai trabalhar o homem histérico e sua relação com o sexo, e a neurose obsessiva, né? Então, por que a gente vai dividir isso? Porque no senso comum, quando se fala assim, é o obsessivo e a histérica, como se isso fosse algo
masculino ou feminino, né? Mas o que a gente sabe a partir da psicanálise é que os homens têm mais ou tinham mais inclinação a cair na neurose obsessiva e as mulheres tinham ou não têm mais propensão a cair na histeria, né? Agora, não quer dizer que seja característica de cada sexo, né? Então, aqui a gente vai trabalhar a histérica e sua relação com o sexo, depois o homem histérico e sua relação com o sexo e a neurose obsessiva, certo? Então, a gente sempre tem que ter presente assim quais os supostos ou os pressupostos a partir dos quais o Dor está trabalhando, né? Então, quando ele vai falar da mulher histérica e sua relação com o sexo, ele não vai falar a partir de um ponto de vista fenomenológico, descritivo, sociológico. Não. Ele vai tomar como ponto ou como perspectiva a questão do desejo, né? O desejo da mulher histérica na sua relação com o sexo. A relação com o sexo do outro é sempre desejo do falo no outro. Uma mulher pode, assim, encontrar junto a um homem o que ele não tem. Em ambos, há o suposto de ter o que o outro não tem. Que é, assim começa na infância, né? Me mostra o seu que eu mostro o meu, né? Então, quando um menino mostra para outro menino, ele vai dizer, mas eu tenho a mesma coisa. Não tem graça nenhuma, né? Me mostra o que você não tem. Daí o que o outro menino vai dizer? Eu não tenho o que te mostrar. Agora, quando a menina mostra, é esse espanto, né? Quer dizer, você não tem o que eu tenho, ou o espanto da menina, você tem algo que eu não tenho, né? Então, aí começa essa lógica da diferença dos sexos, né? Ser suposto ter o que o outro não tem. Então, a dimensão da falta, né, de que algo falta e que o outro tem, ou que o outro não tem, é o que governa a relação com o sexo. Se deseja aquilo que não se tem, né? Então, a posição fantasmática do histérico é uma posição fantasmática estereotipada. Quer dizer, isso é o estrutural, é o repetitivo, né? Constituir-se como podendo ser o falo do outro. Constituir-se como podendo ser o falo do outro. Não é o sexo não é um encontro com a falta, o encontro com aquilo que não se tem. Mas o sexo é posicionar-se como sendo o falo do outro. Ela, o ele, no caso, ela é o falo do outro. E olha o peso que isso é, né? Como a carga, né? O desempenho, a performance que tem que estar em jogo aí, né? Para fascinar o outro, né? Tudo aquilo que falta o outro eu te ofereço, né? O reconhecimento da falta, né? De que se busca no outro algo que falta, é, é, é derivado da castração. É um sujeito castrado se relaciona com outro sujeito castrado. Mas no caso da histeria, é um sujeito que não tem se encontrando com um sujeito que é, né? Olha o peso. O que ocorre na circulação do desejo entre homem e mulher, né, é que eu não tenho falo e eu não sou o falo. Eu não tenho falo e eu não sou o falo. É isso que circula, né? O que não circula no caso da histeria, né? O histérico não consegue reconhecer essas duas expressões da castração. Daí sua insatisfação. Isso não é uma expressão da castração, né? É algo que insatisfaz. Então, na histeria feminina, temos pontos de apoio da realidade, eletivamente escolhidos, que servem como ideais aos quais o histérico sacrifica sem calcular. Em nome deste ideal, há um cuidado com a perfeição.
o que mobiliza a mulher histérica sem descanso. Cuidado com a perfeição. O cuidado com o belo feminino. Né? Então, essa confusão na histeria entre a beleza e a feminilidade. Né? A beleza e a feminilidade como sinônimos, ou a mesma coisa. Né? O belo vem encaixar-se no feminino ao preço de suplantá-lo. Né? Como vocês veem, esse filme aí que concorreu ao Oscar também é a Substância, né? Quer dizer, ela destrói a mulher a serviço da beleza, né? No final, ela sai de dentro de si mesma, ela destrói a si mesma para cumprir a beleza, né? O ideal da beleza, um ideal de beleza. Então, isso é uma coisa própria da relação da histérica com o outro sexo, né? Sacrificar a feminilidade em nome do ideal. Né? Beleza sujeitada ao ideal da perfeição, expressa de modo negativo, sempre. Né? Ela sempre está devendo. Não sou bastante isso ou muito isso, sou feia, meu corpo deveria ser assim, meu rosto deveria ser de outra forma. Né? Sempre atrás desse ideal, respondendo esse ideal, e que é um ideal que circula socialmente. Cada época vai ter um ideal e esse ideal vai agenciar isso, né? Então tem que fazer harmonização, tem que colocar botox, tem que fazer plástica, tem que usar tal creme, né? Uma exigência de beleza que atormenta, porque ela quer agradar o outro, ao ponto de procurar atingir a perfeição, interpelar o outro de modo que ele fique fascinado, subjugado. Fascinado, subjugado. Né? Fascinar o outro e subjugar o outro. O fantasma histérico. Um outro que poderia ficar completamente atordoado pela encarnação dessa perfeição. É uma beleza estonteante. Deixa todo mundo tonto. Ou os homens ficam tontos, né? O que nunca acontece a um outro sexuado. Então, essa frustração, né? Não sou bela o suficiente para fascinar o outro sexuado. Então, a insatisfação recai sobre si mesma, né? Não atingir a perfeição. A exigência despótica para apagar os vestígios dos defeitos leva a uma indecisão permanente em relação a qualquer coisa. O que, em muitos casos, tem que ser diagnosticado como procrastinação ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Uma indecisão permanente, esse vacilo, né? Ou adiamento, ou essa dispersão. Quando a escolha é feita, ou por desgaste, ou por cansaço, ou por pressão, o objeto da escolha continua sua carreira de incertezas, dúvidas e arrependimento. O que ocorre também na escolha do parceiro amoroso. Sofre porque não tem nenhum critério ideal de garantia na escolha do parceiro amoroso. Traços que se atualizam. Estar ali sem realmente estar em sua relação com o outro. Ela escolhe um parceiro amoroso, mas ela não está nessa escolha porque isso já é uma forma de habitar a relação. Né? Ela pode sair a hora que quiser porque ela não escolheu estar ali. Né? Porque se ela tivesse escolhido, ela teria que ficar. Então, essa alienação no relacionamento. Né? Escolheu por desgaste ou por cansaço, mas ela não está ali. Então, uma economia do desejo. Permanecer insatisfeita. Nunca é isso. A busca infernal da perfeição, né, seja no seu corpo ou seja nos relacionamentos, convive em paralelo com uma convicção permanente de sua imperfeição. E quanto mais ela trabalha pela perfeição, mais
mais trabalha pela perfeição, mais a imperfeição comparece. Então, há esse jogo, né, de permanecer insatisfeita e de fazer parecer. Parece que. Mascarar imperfeições com que se sente psiquicamente afetada. E esse mascarar as imperfeições pode ser através de roupas, enfeites, acessórios, representações, identificações ostensivas, né? São máscaras para imperfeições físicas, intelectuais e morais, né? Então, o fazer parecer se dá através de técnicas de camuflagem, né? Se camufla. Mas, então, pode dizer assim uma frase que o Dor pega, né? Leio livros, eu leio muito, eu leio livros, mas eu não guardo nada, tenho um problema de memória. Então, parece que ela lê muito, mas ela não guarda nada. Mas me fala mais sobre esse livro. Eu li o livro, mas não guardo nada. Eu estudo muito, mas eu não compreendo o que me ensinam. É muito difícil, é complicado, né? E isso leva a inibições sintomáticas, né? Inibições cognitivas, intelectuais, né? Dificuldade de aprendizado. Porque o que ocorre assim, ela não consegue assumir, porque ela não deseja aquilo. Ela faz aquilo porque o outro quer que ela faça, né? Então, tem que estudar porque o Estado obriga a estudar. Não há uma epistemofilia, né? Um desejo de saber, um desejo de conhecer, né? Mas o outro quer que eu estude. E eu estudo e não aprendo, ou não compreendo, né? Porque o sujeito não está ali, ele nunca está ali, ele sempre está em outro lugar. Porque se ele estiver ali, se defrontar com a diferença sexual, se defrontar com a castração, se defrontar com o fato de que não é e não tem, que não é perfeito. Mas a forma do sujeito estar no mundo é não estar no mundo, né? O modo de ser, né? Então, a relação com o saber, o histérico, não suporta nenhuma fraqueza. Você está no outro extremo, né? Então, as orientadoras, né? As bancas acadêmicas, né? Muitas vezes aparecem no Instagram, né? Relações terríveis com orientadoras, né? Juízes e censores totalitários, né? A relação com o saber não suporta nenhuma fraqueza. Você não fez tudo o que tinha que fazer, não leu todos os livros, né? Então, muitas vezes a gente recebe em análise alguém que está fazendo orientação com uma mulher e não consegue terminar o mestrado ou o doutorado por causa da orientação, que é uma orientação à beira da perfeição, né? Então, o Dora aponta isso assim, que o fantasma da histeria muitas vezes é um fantasma totalitário, né? Ou você sabe tudo, ou você não sabe nada, né? Ou é tudo ou nada, né? Ou você lê, ou na sua tese, você colocou todos os livros, se você não colocou todos os livros é porque você não leu nenhum, né? Então, a estratégia da histérica no campo do saber também é fazer parecer. Ela sabe tudo, né? Ou, que é uma outra alternativa, né? Que a histérica, a fala dela é feita de camadas, né? Então, ela manja literatura, ela manja poesia, ela manja astronomia, ela manja física, né? Porque o último namorado estudava letras, o penúltimo namorado estudava astronomia. Ela cola com o outro e é o reflexo do saber de um outro, né? Porque ela adere imaginariamente ao desejo desse outro. Então, o estudante de letras, ela lê os livros que o cara lê. O estudante de astronomia, ela estuda as coisas que, né? Então, ela vai ser feita de camadas, né? Então, ela cola imaginariamente alguém, se identifica com esse alguém, gosta das coisas que esse alguém gosta durante o tempo que está com essa pessoa. E depois se afasta, ela leva essas identificações. Então, ela faz parecer, né? Ela não sabe, mas faz parecer que sabe. Então, estar lá sem, todavia,
está realmente do lado do seu desejo. É um reflexo do saber de um outro pela adesão imaginária do outro. Ou ser porta-voz do saber de um outro. Né? Repetir o discurso, as poses, as vestes, né? As citações de um outro. Né? Porque uma forma de ela agradar o outro é pensar, falar e agir como esse outro. Então, ele fala assim de uma inconsistência histérica, cujo projeto é se dissolver no desejo do outro e só existir como seu puro reflexo do Senhor, o outro, o eleito, aquele que não pode não saber de tudo. Né? O Senhor é aquele que não pode não saber de tudo. Outra forma é a identificação da histérica com a mulher. Na identidade feminina aparece essa questão da homossexualidade histérica, né? Que é uma homossexualidade mais ligada ao processo de identificação do que à dimensão de escolha de um objeto amoroso. Não é que ela escolheu uma outra mulher como objeto de identificação, como objeto de desejo, mas ela se identificou com uma outra mulher para parecer mulher. Essa diferença da identificação histérica de uma escolha homossexual. Né? Escolha entre aspas. Né? Então, deixar-se subjugar por uma outra mulher investida como modelo. Ou seja, essa outra mulher teria respostas ao o que é ser uma mulher. Né? Ela se identifica com essa outra mulher que supostamente teria a resposta a essa questão. A questão central na homossexualidade histérica não é eleger uma mulher como objeto de amor ideal, mas em ser como ela, pensar como ela, viver como ela, fazer amor com ela, ter os mesmos homens que ela. Então ele vai falar de uma vampirização do modelo feminino, relação em que as mulheres histéricas, ou relações que as mulheres histéricas mantêm com casais, né? Histéricas que libertinam os parceiros masculinos das amigas. O outro homem sempre tem algo a mais do que o em uso. Na escolha do parceiro amoroso, a mulher histérica lançará o mais distante possível sua adesão ao ideal de perfeição. O desafio terá aí um lugar essencial. Escolha de um parceiro impossível. Quanto mais inabordável, quanto mais distante, né, quanto impossível, mais ou melhor ela poderá sustentar a ilusão de que o feliz escolhido não será decepcionante. Então, essa propensão na histeria a se buscar estrangeiros, né? Parceiros inacessíveis, em outro lugar, né? O parceiro dos sonhos, aquele homem que viaja muito, que trabalha longe, né? Que dela pode sonhar, fantasiar, né? Que é a mulher que está esperando ele, né? Mas ele está sempre impossível, nunca está ao acesso. Então, fantasia de ser mulher de alguém que viaja muito, e daí a frase, é formidável, pois é tão bom quando a gente se reencontra, é tão bom quando a gente se reencontra. Então, serviço de proteger a representação imaginária do homem ideal. Nas diversas atribulações amorosas, evidencia-se uma constante específica, a queixa surda que mantém com relação aos homens. Ao mesmo tempo que há uma competição, um desafio das mulheres fálicas que encoraja a corrida à virilidade do lado masculino. Então, é frase do tipo assim, ele não sabe me fazer gozar, ou ele tem um membro muito pequeno, coloca a coisa do lado do campo do masculino, né? É ele que não sabe, ele que não consegue, muito pequeno, né? Que convoca o homem a uma posição viril, né? Então, a, a brincadeira histérica com a suscetibilidade infantil masculina convocada pelas reivindicações do terreno fálico, né? O homem é desafiado a provar que não é impotente. O homem é desafiado a provar. Aí está o desafio, a competição. O homem é colocado, né? Quem bebe mais, quem faz mais, né?
Mas ela se queixa. Ele sempre quer fazer amor comigo, sem nem mesmo me perguntar se tenho vontade. Ela não sabe o que reivindica e o homem permanece num total desconhecimento do que a mulher lhe pede. A mulher que se queixa de não estar sexualmente satisfeita, sem se dar conta, adotou uma posição masculina. Adere ao universo imaginário da competição fálica. Então, ó, seu medo é de falha e insuficiência, né? O que é uma ameaça ao narcisismo. O homem fracassa, mas a histérica tem razão em esperar que tem razão em esperar mais, né? A histérica só sustenta esse tipo de reivindicação porque aí põe à prova a certeza de sua insatisfação. Um parceiro na excitação histérica é sempre escolhido por falta de um outro. Na dimensão do corpo, ela dá o seu corpo. Dei-me a ele na posição sacrificial, como aquela através da qual o homem pode vir a ser. O homem importante é aquele junto ao qual ela é indispensável. A incompletude do homem recebeu um objeto de satisfação tão perfeito quanto possível. É a frase: sem mim você não seria nada. Ele é por causa dela, né? Então, ele vai trabalhar uma outra questão aqui, que é o mito de que o homem, na histeria, ocuparia o lugar de um substituto paterno, né? Que a histérica estaria procurando um substituto paterno, né? Então, o homem procurado nunca é pura e simplesmente reprodução do pai. O que ela busca é um pai completo, um pai como nunca existiu, né? E nisso, ela também procura preencher as ausências imaginárias do pai, né? Nessa queixa, assim, né? Que o pai não foi o suficiente, né? Na verdade, o pai é um privador, ele privou sem ter direito, ele não é suficiente, então ela vai procurar um homem mais que o pai. Não é alguém para substituir o pai, mas alguém que supere o pai. Mais forte, mais bonito, mais potente. Só nesse sentido, um homem poderá ser o senhor que a histérica busca, né? E ele também trabalha o fantasma da prostituição familiar, né? Esse fantasma seria o seguinte: uma posição sacrificial da mulher, né? Que a mulher estaria numa posição de sacrifício, né? Para com um só homem, mais que para com todos, né? Essa queixa que ela ouve na fala da mãe, né? O casamento é um sacrifício. Você não sabe o que eu faço para aguentar o seu pai, né? Tu faz um sacrifício mais para um homem do que para todos os outros, né? Então, o que isso tem a ver com a posição, com a prostituição familiar? A prostituta pode se vender para todos, desde que ela dê para um só, que é o caso do gigolô, né? O gigolô é o único que mantém relações sexuais não pagas com a prostituta. Ela, ela, ela se vende para todos, mas ela dá só para um. Agora, quem é que é eleito como gigolô? É aquele que não consegue se sustentar sozinho e que é sustentado pela prostituta. Ou seja, ela vende para todo mundo, né, e compra de um só. Ela paga por sexo. Ela vende para todos e paga para o gigolô. Né? Ela nunca é de ninguém, né? Que esse é o fantasma da prostituição familiar, né? A mãe, eu estou nesse casamento não porque eu estou desejo, tô fazendo porque eu desejo. Eu estou fazendo um sacrifício, que é o sacrifício de dar só para um homem, quando eu poderia dar para todos os homens, mas eu estou fazendo esse sacrifício. Casamento é um sacrifício, né? Que é a mesma posição da prostituta. Ela sempre está vendendo sexo.
ela nunca dá, né? Então, a prostituta pode vender para todos, desde que ela pague para um, né? Mas a condição desse um é que algo a ele falte, né? Ele, o gigolô, precisa dela e de seu dinheiro para estar completo. Quanto mais ela paga, mais ela o investe como tal. O fantasma da prostituição familiar é facilmente mobilizado no contexto da situação analítica. Essa questão do tá pagando, você é um homem para quem eu pago. Então chegamos a duas posições da mulher histérica para o homem, para com o homem. A mulher histérica oferece a sua perfeição, o seu narcisismo fálico, a um senhor tão perfeito quanto ela, e a segunda, a mulher histérica supõe deter o que falta ao outro e a ele oferece. Basta que a convicção de deter algo que falte ao outro torne-se uma certeza para que a histérica possa bascular no momento delirante. Fugidio. Se isso só acontece excepcionalmente, é porque o Senhor nunca ocupa realmente o lugar designado pela histérica, né? Então, esses casos assim que são as chamadas loucuras histéricas, né? Que muitas vezes são confundidas com a psicose, né? Ela está numa posição em que isso que ela oferece para o outro recusa. Mas como é que ele pode viver sem isso que eu tenho para dar para ele? Sem isso que eu tenho para dar para ele, ele não vive, né? Ele me ama e não sabe, né? Então, às vezes, entra no campo da perseguição, né? Ou ir para frente do edifício, gritar, berrar, né? É, não está mais à altura, o homem se tornou um senhor decepcionável. Se ele não assume as exigências ideais consentidas, torna-se objeto de insatisfação. Se não, abre-se a via do delírio, né? Então, indicar para vocês aqui um filme da década de 90 que chama Louco Obsessão, né? Que é filme 1987, né? Então, o filme conta a história de Paul Sheldon, um famoso escritor de romances que sofre um acidente de carro durante uma nevasca no Colorado. Ele é resgatado por uma mulher, uma ex-enfermeira, né, que leva ele inconsciente para casa e começa a cuidar dele, né? E daí quando ele descobre quando ele descobre ela cuidando dele, descobre que ela é uma fã dos livros dele. E ela diz para ele que ela é a fã número 1 dos livros dele. E daí começam a conversar sobre os livros e no início ela é uma cuidadora, né? Mas a situação vai ficando cada vez mais sombria à medida que ela vai descobrindo que a personagem principal dos romances dele, né, no próximo romance vai ser morta pelo escritor, né? Ele vai matar a personagem principal, né? Então aí a coisa complica, né? Porque se ela está identificada com essa personagem, né, essa personagem é uma espécie de alter ego dela, né? Então, esse senhor idealizado, esse escritor idealizado por né, vai matar a personagem, é como esse homem idealizado que dá chega para lá na mulher histérica, né? Aí a coisa começa a ficar sombria. Aí ela enlouquece, que é o que acontece no livro, ela começa a enlouquecer, e a coisa fica feia, né? Então, se o outro não é o ideal, né? Não é o ideal, ela também não é o ideal, né? Se ela não consegue mais idealizar o outro, ela começa a se sentir menos, né? Então, ela tem que manter ele nessa posição de ideal, no pedestal, para que ela se mantenha ao nível dele. Se ele decai desse ideal, ela enlouquece, né? Porque isso retorna para ela, né? Ah, bom, eu vou terminar isso por aqui, né? No próximo encontro a gente retoma as partes disso aqui, vamos entrar então na histeria masculina e na estrutura obsessiva, ok? Então encerramos por hoje. Se alguém tiver alguma questão,
Eu tenho uma questão, Charles. Diga. Você estava falando sobre o delírio da alucinação, né, na neurose, né? Eu fiquei pensando em relação a isso que você falou agora, porque normalmente quando eu penso no delírio, na alucinação, né, do psicólogo neurose, a gente coloca a dúvida, né, no campo da neurose e a certeza no campo da psicologia. Assim, seria relacionado a esses sintomas também, né? Então, a gente pode manter isso nesse caso, assim, se a gente pensar um delírio na neurose, ainda haveria a dúvida ou haveria certeza? E seria uma maneira da gente identificar alguma diferença? Como é que funcionaria isso? Tu vê, Eduardo, como a clínica estrutural é difícil para entrar na gente. Porque, de novo, tu tá voltando para a clínica fenomenológica, para a questão dos sintomas, né? Tu identificar a neurose e a psicose a partir de sintomas, do delírio, da alucinação, não da estrutura, percebe? Porque o delírio e a alucinação aparece na psicose e aparece também na neurose. Você não pode diagnosticar a partir de sintomas. E nem pode dizer assim, bom, se tem certeza do delírio é psicose, se não tem certeza do delírio é neurose. Você continua no sintoma. Certeza ou incerteza em relação ao sintoma. Na estrutura, né? Bom, a histérica, ela pode ter aderido imaginariamente, se identificado, ou está identificada imaginariamente com um parceiro delirante. E o que ela está apresentando ali é o sintoma do parceiro. O parceiro é psicótico, mas ela está identificada com um psicótico, né? Ou, ou pacientes que chegam na clínica com a gente assim e dizem, olha, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, eu trabalhava numa empresa e eu fui demitida porque eu nunca conseguia chegar na hora. E quando eu chegava, eu não conseguia realizar meu trabalho, né? Mas daí eu comecei a acompanhar um podcast e tal, e eu descobri que eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, você pode estar trabalhando, né? Na estrutura, é um caso de histeria, né? Ela não está no trabalho. Quando ela está no trabalho, quando ela está trabalhando, ela está fazendo outra coisa. E quando ela está indo para o trabalho, ela está fazendo outra coisa. Ela nunca está indo para o trabalho. Ela nunca está trabalhando. Ela sempre está em outro lugar, né? E daí na empresa eles precisam de alguém às 9 horas da manhã que trabalhe até 1 da tarde. Eles não precisam de alguém às 9h30 que fique a manhã inteira olhando o celular. Foi por isso que ela foi demitida. Só que, ao escutar o podcast, o que o podcast dá? Dá um perfila um quadro nosográfico, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e ela se identifica, né? O que ela diz assim? Ah, eu escutei aquele podcast e é igualzinho a mim. Não, não é igualzinho a você. Você se tornou igualzinho, não é? É, então, ela começa a performar aquele quadro que ela leu, que não pode, e isso vai sendo reforçado dia após dia, e daí tudo na vida dela ela começa a justificar a partir do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não, porque eu sou. Não, você é vítima de uma identificação, né? Outras pessoas iriam escutar isso e dizer assim, bom, eu tenho esses traços aí e tal, mas eu não me identifico com isso, né? Porque a identificação te faz uma economia de desejo. Uma economia de desejo. Dá para dizer assim, isso que é a economia de desejo é uma certa preguiça com relação ao desejo. Nós somos seres muito preguiçosos. A gente sempre quer o atalho, a gente sempre quer o mais fácil. Agora, bancar o desejo. O que você quer? Isso dá trabalho, dá muito trabalho, consome energia. Então, qual é a economia do desejo? Qual é que é o mais fácil? É fazer corpo mole, é pegar o modelo, pegar a cópia. Então, se o analista cai na coisa do sintoma,
Bom, é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, está lá nos manuais. Agora, clinicamente, não, pera, é uma identificação, não é? Ou o sujeito tem um pai, um pai esquizofrênico, que diz cada coisa, né? E o sujeito fica repetindo o que o pai disse, que é o meu pai, sabe? Demora assim, um tempo, às vezes. Assim. Eu sei o caso de um psicanalista americano, né? Não lembro se é o Corrut, mas é um psicanalista americano com 70 e poucos anos de idade que ele se deu conta que a mãe dele era psicótica. É um psicanalista com 70 e poucos anos para se dar conta, caramba, tudo isso que eu estou penando na minha vida é a psicose da minha mãe, né? As coisas que a mãe disse e tal. Então, é essa posição, né? Porque é a mãe, porque é o pai. Então, isso a gente está trabalhando na estrutura, né? Então, os sintomas, eles vão mudar ou vão se repetir em diferentes estruturas. Então, não dá para ir por esse caminho, não. Então, eu digo assim, talvez seja um ponto assim de entrada. O Thor insiste nisso, a gente tem que aprofundar, tem que dar mais, mais, mais. E às vezes demora muito tempo até você chegar a um diagnóstico estrutural. Tá? Mas o diagnóstico não é um objetivo a que se chega. A gente não diagnostica como objetivo na clínica. O diagnóstico é o norte, né? O que que se pode, o que se deve fazer na histeria, o que não se pode, o que não se deve fazer no caso de histeria. A gente tem que ter esse norte, né? Talvez uma economia de palavras, né? Então, eu já disse atrás para vocês ali, né? O modelo de clínica psicanalítica que a gente tem em Freud é o modelo de clínica da histeria, né? Que vai exigir o quê? Atenção equiflutuante. Por que que a atenção é equiflutuante? Né? Porque se você começa a falar certas coisas, a histérica fica ali. Então tem que deixar ela ir falando, falando, associando livremente e tal, e de repente ela vai soltando as coisas. O que não é uma clínica se o diagnóstico não for histeria. Na neurose obsessiva, você vai começar com atenção, livre associação, não funciona? Ou na psicose. Né? Então, o modelo freudiano é o modelo da clínica da histeria. Então, por isso a gente tem que ter o diagnóstico. Agora, quando é um caso de histeria, o que se faz? Economia de palavras do lado do analista, porque tudo que o analista disser pode ser utilizado contra o analista. Né? Isso que a Juliana falou. Né? Gerar amor de transferência, ódio de transferência, resistências, gerar resistências. Né? Então, a gente fica mais distante, né? Para deixar ir encenando as coisas e aparecendo, né? Sonhos, atos falhos, nunca diretamente, né? Certo? O que mais? Por isso que indicam não ler a bula, né? Porque às vezes a pessoa vai ler os efeitos os efeitos que pode dar e a pessoa começa a mimetizar aqueles efeitos, né? É, a histeria de cada um de nós, né? Uhum. A histeria de cada um de nós. Eu fiquei pensando Zé, também, sim, diga. essa questão de se identificar, né, com uma mulher. A gente teve outro encontro que a gente falou sobre as divas, né? Eu fiquei pensando sobre as influências de hoje em dia, né? Sobre como tem uma influência, uma mulher, assim, que performa toda essa feminilidade, que é a mulher maravilhosa, que é a mulher, né? E aí se identifica com essa mulher para tentar ser uma mulher, né? Então, como sempre tem uma influência mulher, que é a mulher, né? Eu fiquei pensando nisso. Pois é. O que mais? Ficamos por aqui hoje? Certo. Então, quero agradecer, né, Charles, por esmiuçar mais essa questão da histeria, né, faz pensar bastante, né, e, enfim, então a gente continua, o próximo encontro vai ser dia 26 de abril, às 10h30, das 10h30 ao meio-dia, e será, então, sobre a histeria masculina, a, a histeria com o sexo, Seria né, a relação do homem histérico com o sexo com o e a sexo. E o início da a questão obsessiva. é, obsessiva.
A Então, estrutura esse psíquica. encontro aqui, o título fica a estrutura histérica, a relação da mulher histérica com Sim, o sexo. beleza, então. Ok? Quero aproveitar também para convidar as pessoas aqui de Maceió para a nossa feira de troca de livros, que vai ser semana que vem, dia 29, a partir das 16 horas, no Café Jardim, né? E vai ser uma troca, vai ser um momento de conversa, né? Podem levar os livros e vai ter trocas de livros. A gente tem todas as informações nas nossas redes sociais. Ok? Obrigado Ok, por então. tudo. Tchau para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. até a próxima.